Vamos conversar agora com o presidente do Conselho Federal de Educação Física, o professor Jorge Steinhilber. Está conosco agora ao telefone. Professor, bom dia. Obrigado aí pela atenção com a Rádio Justiça, tá bem? Bom dia, obrigado a vocês pela oportunidade de podermos conversar com os telespectadores sobre um assunto tão importante. Tá certo, então. Pois bem, professor, o senhor como especialista em educação física, como é que o senhor acompanha esses casos que são noticiados? Olha, a pessoa perdeu o emprego porque engordou demais, ou então cresceu demais, ou então não cresceu. Quer dizer, o olhar de um especialista em educação física é porque o dever de casa não foi feito corretamente nessa matéria de educação física, ou aí já vem a natureza? Como é que o senhor avalia essa questão, professor? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que o que você disse, colocou aí desde o princípio, o dever de casa, realmente nós precisamos ter uma política pública traçada para a educação física escolar e para o esporte na escola. Sem dúvida nenhuma, se o Brasil hoje é um dos países que também está na epidemia da obesidade, deve-se ao fato do processo educacional não estar contribuindo para mostrar às crianças, conscientizar as crianças da importância da prática de atividade física, né? Uhum. Quanto a essa questão posta de que algumas pessoas não estão sendo contratadas ou até estão sendo demitidas por uma questão de obesidade, né? Precisa ter um pouco um conceito relacionado a essa questão da obesidade. Nós temos uma situação de sobrepeso, que ainda não chega a ser obesidade, né? As pessoas às vezes têm um peso um pouco maior do que aquele que comumente nós estamos usando, que é o índice de massa corporal, que vem desde 1970. Acredito até que deveria haver uma pesquisa no Brasil, deveria ter um trabalho científico no Brasil, no sentido de identificar para o nosso país algum índice de massa corporal, mas por enquanto nós utilizamos esse, que é o internacional, que é o índice de massa corporal. Mas ele também deixa muito claro algumas situações que são relacionadas a sobrepeso e algumas outras que entram em 3 graus de obesidade. Evidentemente, no grau de obesidade 2 e principalmente no grau de obesidade 3, que é o mórbido, ele cai numa situação que nós colocamos de fatores de risco. E aí, efetivamente, a pessoa, quando está num fator de risco em que podem causar uma série de outras doenças, evidentemente vai causar, tanto para a empresa quanto para o setor público que contrate, uma série de outros danos, problemas financeiros, em razão da pessoa precisar de uma série de tratamentos. Então, entendo que esta situação que está acontecendo hoje, e cumprimento a vocês por estarem tratando desse assunto, ele vem muito na pauta de que se coloque na agenda hoje da política pública, assim como se fez um projeto de erradicação da fome, de que se faça uma política pública, e aí sim, o governo, legislativo, o próprio judiciário, e evidentemente a educação física vai ser um dos carros-chefes nessa questão da erradicação dessa obesidade, ou seja, de efetivamente a diminuição do processo hoje crescente do Brasil estar se tornando um país de pessoas obesas. Uhum. É interessante, né, professor, que hoje, quando se fala na obesidade, muito se fala, né, no médico, né, principalmente o endocrinologista, e depois traz também aí composições químicas, que são os remédios. Pouco se ouve falar no profissional de educação física, né, que de alguma forma poderia ter uma participação, né, importantíssima aí nessa questão. Não lhe parece, não, professor Jorge? Eu me permitiria dizer ao contrário. Eu acho que o profissional de educação física, assim como nutricionistas, que são os 2 fatores principais nessa questão da obesidade, são os grandes protagonistas desse processo, tanto na questão preventiva, ou seja, de um trabalho dentro das disciplinas de educação física escolar, em todas as escolas, um projeto, um programa nacional, no sentido de não só da atividade física dentro da disciplina de educação física escolar, mas sim da conscientização da importância da criança numa prática permanente de atividade física, como a necessidade de implantar uma atividade física permanente todos os dias na escola, no horário do contraturno,
para que a criança possa ter uma atividade física. Eu vou um pouco mais adiante, vocês me permitem. Claro. Nós estamos agora com o tsunami esportivo às portas do Brasil. Né? Jogos militares que começam agora no dia 16, jogos das confederações de futebol, Copa Mundial de Futebol, Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Portanto, nós estaremos respirando, falando, vivenciando esporte o tempo todo. E a minha preocupação é de que não estejamos dando tratamento devido dentro desse tsunami esportivo para motivar a prática de atividade física por parte da população. Estamos fazendo um evento maravilhoso, será um evento sensacional. Sem dúvida nenhuma o Brasil será protagonista desses esportes de uma maneira espetacular. Não estou nem me colocando se vai ganhar medalhas ou não vai ganhar medalhas. Eu acho que só o fato de estar no Brasil esses eventos já é uma grande vitória e sem dúvida nenhuma faremos uma grande festa, mas eu penso que a gente precisaria aproveitar essa onda, surfar nessa onda no sentido de que também e principalmente se fizesse um trabalho no sentido de que os legados desses jogos fossem uma maior participação da sociedade, não na assistir os jogos, não em ser torcedor, mas em ser praticante, para que a gente possa diminuir essa questão que você levantou, que é a obesidade hoje latente no nosso país. Agora, quando o senhor fala, né, que nós buscamos aí de forma internacional, já que nós não temos como fazer a medição aí da nossa massa corpórea, então pegamos um padrão internacional. E esse padrão internacional, ele encaixa bem com o nosso biotipo? Porque o biotipo do europeu é bem diferente ao que parece, né? Guardando as devidas proporções do nosso. Quer dizer, pegando o biotipo do europeu e fazendo a comparação com o nosso biotipo, tem alguma semelhança ou tem muita disparidade? Eu acredito que aqui não seja bem uma questão de biotipo, até porque é de uma Organização Mundial de Saúde, quer dizer, eles pegaram um parâmetro internacional, na medida em que você faz um índice do quilo, né, do seu peso, dividido pelo dobro da sua altura, na verdade isso aí mede, entre aspas, a questão do índice de gordura. É uma situação que então, pode ser vista internacionalmente. Então não altera muita coisa não, né, professor? Não faz muita diferença em relação a quantitativo de gordura a mais. Eu penso que realmente talvez pudesse ter, ou devesse ter uma pesquisa, mas o mais importante nesse momento, no meu ponto de vista, não é se o índice de massa corpórea que é feito pela Organização Mundial é melhor ou pior. Eu acho que é um índice, né, é um índice que é reconhecido mundialmente, e nesse momento o que me parece que é mais importante é nós buscarmos diminuir essa questão da obesidade no Brasil, incentivarmos as pessoas a uma maior prática de atividade, evidentemente sempre de forma orientada, porque também se não for orientada acaba criando lesões, criando danos e outras dificuldades maiores para as pessoas. Portanto, no meu entendimento, nesse momento em que até os concursos públicos estão deixando de contratar pessoas por essa questão de obesidade, é que devêssemos ter um tratamento, uma política pública, um projeto, um programa nacional integrado entre secretarias de Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, Ministério da Educação, no sentido de que ampliássemos a prática de atividades físicas, melhorássemos o índice nutricional das pessoas, ou seja, investíssemos na qualidade de vida para que, efetivamente, essa questão que vai tornar o Brasil um país obeso, ela seja revertida antes que isso aconteça. Penso que esse seria o principal fator nesse momento, é a prevenção. Vamos tentar prevenir, já que o próprio Ministério da Saúde hoje demonstra nas suas pesquisas que estamos crescendo, estamos cada vez mais aumentando o nosso índice de obesidade. Portanto, penso que devemos atacar o problema e, ao mesmo tempo, evitar que ele cresça. Hoje a gente vê aí muitas alternativas, né, onde se chama a pessoa que está obesa para poder perder peso.
com esteiras e outras coisas mais. Ou seja, e muita gente acha que a educação física é para cansar, vai cansar, vai suar. Quer dizer, que pessoal meio preguiçoso, né, professor? Qual a importância realmente da prática da educação física, tanto na fase infantil quanto também na fase adulta? Uma pessoa que engordou na educação física, era que se tornou obesa, né? Ela fazendo uma prática, né, tranquila ali com o professor da área, ela consegue realmente perder peso, professor? Não, eu não tenho dúvida nenhuma que ela tem vários fatores aí, além do perder peso, tem o fator da autoestima, tem o fator de se sentir melhor, tem o fator de poder produzir mais. A atividade física hoje deixou de ser uma questão de estilo, de estética, né? Ou de apenas qualidade de vida, quer dizer, aquele negócio de você ser bonito ou feio, né? Eu acho que a atividade física hoje, ela passou, felizmente, a ser uma questão inclusiva, uma questão para todos, é uma questão de necessidade das pessoas. Nós estamos vivendo num país, num mundo, né, com muito mais tecnologia, com muito mais possibilidades de sedentarismo, as pessoas ficam muito mais em casa do que ficavam antigamente, então o nosso organismo cada vez se mexe menos. E aí a atividade física, o exercício físico, o esporte, em suas diversas manifestações, é que vão contribuir para a diminuição desse processo e a possibilidade de termos uma qualidade de vida. Nós estamos vivendo hoje no outro lado, né, no outro segmento, estamos vivendo cada vez mais e é necessário que a gente viva cada vez melhor. Não basta a tecnologia, a ciência, a medicina nos dar uma maior longevidade se nós não tivermos condições de viver bem. Exato. Precisamos transformar isso em viver bem. E viver bem significa dizer que o nosso organismo, o nosso corpo precisa estar muito bem lubrificado, muito bem preparado, o que significa dizer prática de exercício físico.